Universidade Nacional da Colômbia, UNAL, e o Grupo de Agroecologia Política da Clasco, né? E, além disso, o nosso Sistema Agroalimentares e Educação na Ruralidade, da Rural. Então, para mim é uma satisfação muito grande, né, estar conversando entre amigos e entre pessoas que comungam de interesses tão importantes para a nossa sociedade e sobre uma figura tão importante quanto o John Dewey, né, para os temas que a gente discute. Especificamente hoje, fazer essa introdução em relação ao pensamento dele como filósofo e pedagogo. É uma oficina formativa, então a gente tem alguns materiais que eu compartilhei, né? Eu gostaria de mencionar um livro intitulado John Dewey, né, que é do Robert Westbrook e do Anísio Teixeira, né, um livro que foi aqui colocado pela Fundação Joaquim Nabuco, né, e que nos traz um conteúdo introdutório extremamente interessante sobre o John Dewey. E um outro material que eu coloquei também é um capítulo de um livro que escrevi, né, o capítulo de um livro em homenagem ao professor George Brown, que foi o meu orientador do mestrado, né. E eu relutei e fiquei tentando encontrar outras alternativas para não colocar um artigo meu, mas eu achei que esse artigo iria sintetizar bem o que eu vou colocar como essa introdução e desses 2 dias de minicurso, né? Daí eu coloquei, mas também pedindo a vocês reflexão conjunta e críticas, né? E sem prejuízo da gente olhar posteriormente outros materiais, né? Acho que quanto mais melhor, mas também não quis, nesse primeiro momento, sobrecarregar vocês. Então, nosso trabalho hoje é conversar sobre as ideias do John Dewey, né? Sobretudo, essa introdução que me parece fundamental em termos da compreensão do que significa conceitos importantes para o Dewey, né? Como conhecimento, como experiência, como educação, e a forma como ele vincula tudo isso, sobretudo, com a democracia, né? Esse, especificamente, o tema da democracia, é algo que a gente vai se ater mais no nosso próximo dia de minicurso, né, na próxima terça-feira, né, que se intitula Experiência e Democracia, Resistir à Governamentalidade. Então, a democracia, a gente se concentra mais na próxima terça-feira, mas já de agora eu adianto, tem um papel fundamental em Dewey, né? Apesar de ser um filósofo que vai ter algumas fases, como a gente vai conversar, as ideias dele são muito bem concatenadas, né? Então, todos os conceitos dialogam, conversam e são úteis para compreender a proposta do John Dewey, né? Bem, eu vou aqui compartilhar com vocês uma pequena apresentação bem breve que eu fiz aqui em slides do John Dewey. Eu já antecipo e peço a indulgência de vocês em relação à simplicidade da minha apresentação aqui, dos slides, porque eu não tenho muita prática, né, em fazer slides. Eu tenho mais o hábito de ver esses momentos como uma conversa, né, e, sobretudo, uma conversa estendida, continuada no tempo. E eu acho que os slides acabam, às vezes, trazendo uma formalidade e uma certa distância em relação à ideia de que se trata de uma exposição, né, de uma exposição que se vincula mais a uma noção de retórica, em que o palestrante passa as ideias, do que uma dimensão dialética em que eu falo e escuto vocês. Então, eu tenho uma certa dificuldade com slides por conta dessa questão de formato, mas eu fiz para tentar trazer de maneira visual alguns pontos que acho que podem marcar de maneira interessante essa nossa conversa de hoje. Então, vou colocar aqui para apresentar. Vou fazer essa apresentação organizada em 4 slides, bem breve, e depois a gente retorna sem slides para fazer essa discussão maior, né? Inclusive, esse é o formato que foi proposto, né? Um momento de exposição e depois o nosso diálogo com as dúvidas e com os comentários de vocês em relação ao tema. Então, para hoje, introdução ao pensamento do filósofo e pedagogo John Dewey. Inicialmente, observar esse dado que nos diz algo de muito interessante, que é a longevidade do Dewey, né? Ele nasce em 1859
e falece em 1952, né, teve uma vida bem longeva, portanto, e muito produtiva. E esse período da vida do Dewey é bem interessante da gente demarcar, porque a gente nota momentos muito importantes historicamente do desenvolvimento do conhecimento nesse período, né? Então, ele nasce na segunda metade do século XIX, a gente começava a ter coisas muito importantes em termos de evolução do nosso conhecimento científico, e vivencia a primeira metade do século XX, e a gente sabe dos eventos traumáticos e das grandes transformações que o nosso mundo sofreu nesse período, né? Um dado interessante, quando o John Dewey nasce, em 1859, por coincidência, é o mesmo ano da publicação da Origem das Espécies, do Darwin. Então, é algo curioso, porque a gente vai ver a grande influência que teve. O próprio John Dewey tem um livro, que é uma compilação de artigos dele, que é a influência de Darwin na filosofia. Foi um impacto enorme. E a gente tem na virada do século também a contribuição do Einstein, né, na primeira década do século XX, que modificou muita coisa em termos de ciência, né, do que a gente concebia. Essas mudanças paradigmáticas vão afetar o Dewey e a sua ambiência e o seu pensamento, né? Daí é importante a gente contextualizar esse ponto. E apesar de ser um tema que, como a gente falou, vai ser mais tratado na próxima semana, é importante também, além de enfatizar a importância que a ciência tem no pensamento do Dewey e da corrente filosófica que ele faz parte, também a influência da democracia. Essa segunda metade do século XIX é bastante conturbada para os Estados Unidos da América, né? Eles têm uma guerra civil, e posteriormente a essa guerra civil, a democracia se torna algo bastante enfatizado, né, na ambiência deles. Então, essas influências vão impactar muito a corrente filosófica que o John Dewey vai fazer parte, que é o pragmatismo, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas primeiro algumas notas biográficas, né, do Dewey, bem breves realmente, e naquilo que pode influenciar mais a nossa conversa de hoje, né? O primeiro dado, o nascimento dele é no estado de Vermont, ele é norte-americano, portanto, ele faz a sua formação universitária em Vermont, mas o doutorado, que é em filosofia, foi na Johns Hopkins. Se torna professor de Michigan, depois de Chicago, da Universidade de Chicago, depois da Universidade de Columbia, né? Então teve uma vida acadêmica bastante proeminente, né? Em Chicago, inclusive, quando ele faz, e a gente vai conversar sobre isso de maneira mais próxima na próxima terça-feira, né? Mas a gente já tem nos materiais, na leitura que foi indicada, essas menções. É em Chicago que Dewey faz a escola experimental, né? Que tem resultados bem interessantes, e a gente consegue ler no material que a gente compartilhou, do livro que eu mencionei no início, né? Em Chicago, ele consegue unificar os departamentos de filosofia, de psicologia e de pedagogia, né, por iniciativa dele, que essas disciplinas, essas áreas vão se unificar, e ele se torna chefe de departamento dessas três. Isso é muito relevante porque mostra o grande vínculo que ele enxerga nessas áreas, e a forma como o pensamento dele acaba por impactar essas três áreas, né? Então é algo muito relevante. O Dewey vai influenciar muitos pensadores, né, na época, o colega dele, inclusive, influenciou, e foi influenciado também, essa influência é recíproca, né, habitualmente. O Franz Boas, né, o antropólogo, grande projeção, então foi um pensador que conseguiu travar diálogos muito interessantes e influenciar bastante gente, né? Outro fato curioso da biografia do Dewey é o fato dele ter sido presidente da comissão que fez o inquérito em relação às acusações feitas contra o Trotsky, né, em 1937, né?
O Dewey era uma figura, então, que por conta da sua... E isso é um outro ponto interessante, eu vou, inclusive, indicar para aqueles que tiverem interesse de aprofundar, né, um texto que fala a respeito disso. O Dewey, ele tem um pensamento que vai ser vinculado a boa parte do que a tradição anglo-saxã havia construído em termos de filosofia, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter no pensamento dele uma forte inclinação a transformações sociais, a uma necessidade muito grande de reformas, né? E a gente percebe isso, sobretudo, na área da pedagogia, né? E do grande trabalho que ele fez nesse sentido. O Oscar, no início, estava falando a grande contribuição que o professor ontem deu foi em relação a essa questão da escola nova, né? desse ambiente de reforma educacional. Então, o Dewey tem esses pontos interessantes, ao mesmo tempo em que ele busca preservar aquilo que ele enxerga de bom na tradição, ele percebe os pontos que precisam ser reformados, né, para que a sociedade se transforme continuamente em algo que dê mais bem-estar às pessoas. Então, eu acho que esses dados biográficos nos dizem aspectos muito interessantes do John Dewey, né? Daí a vontade que eu tive de trazê-los para cá, né? E aí, por John Dewey ter esses dois elementos, eventualmente ele vai ser um autor querido, né, por pensadores que se identificam com espectros políticos distintos, então que se identificam com a direita, com a esquerda, e ao mesmo tempo vai ser um autor que não vai ser bem quisto, né, pelos mesmos polos, justamente por conta deles enxergarem elementos que lhes são estranhos, né, de preservação daquilo que a tradição nos legou de bom e de transformação daquilo que não está funcionando muito bem, né? Então, esses pontos me parecem muito relevantes. Mas falar sobre o pragmatismo, que é essa corrente teórica, né, que influencia o John Dewey, me parece extremamente pertinente, né? E alguns autores vão fazer uma divisão das fases do pensamento filosófico do Dewey, vão dizer que inicialmente ele estava muito vinculado, o que era natural pela formação dele, a um idealismo hegeliano. O Hegel é uma forte influência para o Dewey, né? Em certo escrito ele vai dizer que o Hegel deixou uma marca indelével nele, mas ele progride, vai avançar e vai transformar o seu pensamento. Mas uma primeira fase, então, estaria vinculada, assim, a esse idealismo hegeliano. A segunda teria por influência o pragmatismo, sobretudo do Charles Sanders Peirce, que seria o fundador do pragmatismo. E, posteriormente, o Dewey iria avançar para ter contornos próprios no seu pensamento para aquilo que a gente vai conversar como sendo o empirismo naturalista ou o instrumentalismo deweyiano, né? Essa diferenciação acho que se justifica, sobretudo, não por conta de uma superação das bases epistemológicas ou das bases do conhecimento que o pragmatismo influenciou o Dewey a ter, mas, sobretudo, pelo enfoque que o Dewey passa a ter, que não necessariamente era o mesmo dos pragmatistas clássicos, como o Peirce. O Peirce era um acadêmico e estava muito concentrado em questões de fundamentação do conhecimento científico. E o Dewey estava muito interessado em questões sociais, né? Então, ele vai mais além do que o pragmatismo nesse sentido, para buscar articular essas reflexões de uma maneira útil para a nossa sociedade, né? Sobretudo enxergando a educação como sendo o ponto de convergência, né? em que essas questões vão eclodir e poder trazer modificações úteis, né, para a nossa sociedade. Então, inicialmente, a gente precisa falar um pouco sobre que ambiência do pragmatismo foi essa e no que influenciou o Dewey, né? E os dois pontos que a gente marcou, que são relevantes, a questão da ciência, o pragmatismo tem isso muito forte, e a questão da democracia, também uma questão muito forte para o pragmatismo. Mas, além disso, a gente precisa contextualizar esse movimento teórico nos Estados Unidos como sendo
assim como em outras partes estava começando a acontecer, né? Então, na Europa e nas outras partes do mundo que tiveram diálogo com essa cultura filosófica europeia, se começava a haver certa tentativa de afastamento em relação a certos pressupostos filosóficos, como a gente mencionou com o Dewey, a questão do hegelianismo, da modernidade. Né? Então, sobretudo com o que, um termo técnico, né, em filosofia, se chama de metafísica, um nome que talvez você já tenha ouvido falar, né, que é de uma complexidade razoável, mas que basicamente era um momento na nossa história cultural do Ocidente em que a gente estava tentando se afastar de questões muito abstratas e pensar em coisas concretas. O pragmatismo, inclusive, traz isso de maneira intuitiva no próprio nome, né? Pragma, significando ação em grego, né? A praxis, a ideia de se concentrar nas questões concretas da vida. Né? Então, isso era uma tentativa de se afastar dessa forma de fazer filosofia, tipicamente da modernidade europeia, muito especulativa, muito abstrata. Né? No século XIX teve um juiz inglês que definiu a metafísica de um jeito muito curioso. Ele disse que a metafísica é uma pessoa cega em um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Ou seja, a metafísica são discussões abstratas em relação à vida que não nos levam a um lugar muito promissor. Né? São discussões que a gente não conseguiria trazer de uma maneira muito prática para trazer consequências práticas interessantes para a sociedade. Né? Então, o pragmatismo tinha isso como norte. Como é que a gente pode usar a filosofia e o conhecimento para melhorar a sociedade? Né? Enquanto a filosofia, até então, era vista de uma outra forma. Não é o único movimento que vem com essa reação. Né? Isso era a ambiência da época. Né? Então, na Europa, talvez vocês conheçam o nome do Nietzsche, né? Que se popularizou bastante, que é uma dessas figuras que se contrapõe a essa forma de filosofia, mas basicamente o pragmatismo, então, estava pensando em ser útil, né, para a sociedade. Tem uma frase de um outro pragmatista muito interessante, que foi juiz da Suprema Corte norte-americana, inclusive, o Oliver Wendell Holmes Jr. O Holmes, pragmatista, já desde a fundação do pragmatismo, dizia o seguinte: a gente precisa pensar sobre coisas e não sobre palavras. Precisamos pensar sobre coisas e não sobre palavras. Então, isso daqui é o ponto chave para a gente começar a compreender o pragmatismo e, sobretudo, o Dewey. A ideia de que a gente precisa produzir um conhecimento que sempre seja voltado para as coisas, para o fazer na sociedade, né, para o fazer concreto na sociedade. E aí isso traz uma das principais críticas do pragmatismo e do Dewey às concepções filosóficas que até então a gente tinha e que ainda são muito influentes. Né? A gente tem a superação no nosso pensamento cultural de certas ideias, mas a influência das anteriores não necessariamente se apagam. Né? Para retornar no Hegel, é um processo dialético, né, de síntese que vem da tese e da antítese, mas isso não significa a eliminação do momento anterior. Esses resquícios, eles permanecem. E esse que é o mais forte em relação à crítica e que o Dewey quer superar, né, para poder trazer a filosofia de uma maneira útil para a pedagogia e vincular tudo à democracia e trazer uma possibilidade de transformação benéfica para a sociedade, é a crítica ao dualismo. É a crítica à ideia de que o conhecimento ele vai ser construído a partir da noção de um sujeito que está fora do mundo, que seria o sujeito racional, que compreende os objetos que estão no mundo. Né? Então, essa ideia abstrata de que nós somos um sujeito racional que consegue alcançar, através de um método, a verdade em relação às coisas que nos rodeiam, para o Dewey um erro. Né? Então, a gente tem isso, sobretudo, fincado na nossa tradição, desde, pelo menos, o Descartes. Eu acho que todos já ouviram falar
a famosa frase do Descartes, né? Penso, logo existo, né? O penso, logo sou, o cogito do Descartes. E o Descartes, o pragmatismo vai tentar se contrapor justamente a isso. O Dewey vai tentar se contrapor justamente a isso. Né? O Descartes dizia o seguinte: para que a gente consiga um conhecimento seguro, a gente precisa começar duvidando de tudo até achar um fundamento seguro daquilo que a gente não pode duvidar. Então, o Descartes, fazendo isso, né, começou a discutir, veja, eu posso duvidar que agora eu estou na minha escrivaninha escrevendo, porque eu já tive um sonho assim, e quando eu acordei eu percebi que não era verdade. Então, os meus sentidos, a minha sensação em relação ao que me rodeia, pode não ser verdadeira. Então, eu não posso contar com meus sentidos. E aí, ele foi duvidando de tudo, a dúvida universal, esse é o método, né, da nossa tradição filosófica, até que ele chegou no fundamento que ele disse, bem, disso eu não posso duvidar, que foi justamente o penso, logo sou, né, o cogito ergo sum. E para o pragmatismo isso é um erro, né? E aí uma frase do Dewey eu acho que nos ajuda muito bem a perceber o link, né, dessa crítica. Ele diz o seguinte, uma frase fantástica do Dewey. O Dewey tem muitas frases boas, né? Talvez vocês tenham já visto frases citadas, né? Muita gente usa as frases do Dewey justamente por conta desses impactos que elas geram. Ele diz, ilusões são ilusões, mas a ocorrência dessa ilusão é um fato real. Vejam que coisa maravilhosa. Ilusões são ilusões, mas o fato da ocorrência é realidade. Então, essa frase é fantástica para desmantelar essa argumentação da filosofia da modernidade, porque nos imprime o pé no chão, né? Ou seja, tudo vai ter consequência prática. E a gente precisa desenvolver o nosso pensamento para pensar sempre nesses termos, né? Que consequências práticas isso nos traz, né? Que ainda que seja uma ilusão, ela está vinculada a um fato real. Então, isso é muito relevante. E aí, para a gente passar do pragmatismo para o empirismo, do Dewey, e para o próximo slide, a gente tem que mencionar um dos pontos de maior contribuição do Peirce, né, esse fundador do pragmatismo, que é fundamental para entender essa crítica ao dualismo e para a gente fazer essa passagem para o Dewey e para as ideias filosóficas e educacionais do Dewey. Que é o seguinte, o Peirce tem um artigo fantástico dele, que se chama Como Tornar Claras as Nossas Ideias. How to Make Our Ideas Clear. Como tornar as nossas ideias claras. Essa era a preocupação do pragmatismo. Tá? Ou seja, para eles a filosofia era uma forma de esclarecer as nossas ideias para utilizá-las melhor na nossa prática. Né? E aí, nesse artigo, ele traz o fundamento epistemológico, né, do pragmatismo, que é a chamada fórmula crença-dúvida. Crença-dúvida. Se contrapondo à ideia do Descartes de que existiria como melhor forma de fundamentar nossa ciência e nosso conhecimento uma dúvida universal, o Peirce vai dizer que, na verdade, o que existe são dúvidas genuínas, específicas da prática, que o pensamento ele só vai existir para o ser humano quando essa dúvida eclodir. Que no mais das vezes, quando a gente interage na sociedade, a gente não está pensando, a gente está simplesmente agindo. É só quando um problema acontece, uma dúvida específica aparece, que a gente aciona o pensamento. Né? Essa ideia é fantástica. Então, a crença determina a nossa ação. E quando essa ação é interrompida por um problema, por uma dúvida, aí a gente pensa. Essa ideia é fantástica, muito fantástica, e hoje em dia a gente percebe, inclusive com a neurociência, a ideia das duas vias do pensamento, né? A via rápida e a via lenta. A via rápida são aquelas heurísticas que a gente já formou anteriormente e que já faz com que a gente tome decisões rápidas no nosso cotidiano. É como se fosse atalhos mentais que a gente já criou antes e que, quando a situação aparece, a gente faz simplesmente de maneira automática. Enquanto a via lenta é justamente aquela que exige um esforço cognitivo para
ponderar variáveis que a gente não conhecia antes ou que, de alguma maneira, podem afetar as consequências práticas do que a gente conhece, né? Então, isso já está presente, vejam, no século XIX, no Peirce, e o Dewey vai pegar de maneira formidável. Então, a crença no pragmatismo e em Dewey não é algo abstrato, é uma regra para ação. São questões que a gente já tomou como sendo pontos de partida, já estão bem estabelecidos e que fazem com que a gente simplesmente haja, né, nos nossos contextos. É só quando uma dúvida específica aparece que então a gente precisa parar, revisitar as nossas crenças e reformulá-las, se for o caso, e depois criar um novo plano de ação. A Amanda compartilhou aqui, muito bom, o acesso ao artigo do Peirce, que a gente mencionou. Vale a pena. Muito bom. Então, o Dewey pega essa fórmula da crença e dúvida do Peirce e vai explorar muito isso, né? Ao invés de falar em dúvida, porque a preocupação dele não é uma questão individual da fundamentação racional do conhecimento científico, mas sim a preocupação com o social, com a resolução de problemas que nos afetam a todos. Então, o Dewey vai chamar essa dúvida de situação indeterminada, de situação problemática, que é social e que precisa de uma resolução, portanto, social. E ele vai dizer que essa situação indeterminada, então, é o que vai exigir uma solução, né, que vai exigir o pensamento, e esse pensamento vai precisar dar uma solução para a gente voltar ao estado de crença, né? A grande questão do Dewey, então, é que a gente precisa utilizar a filosofia para poder construir regras para ação, planejamentos dessa ação que sejam mais úteis, eficazes e funcionais dentro da nossa experiência social, né? Isso é muito importante, porque no pragmatismo, isso vai influenciar o conceito de verdade e de significação, né? Quando eles refutam as dicotomias, o dualismo da filosofia ocidental, o que eles fazem, então, é recusar a ideia de que o nosso conhecimento significa uma apreensão dos objetos do mundo para dizer o que é falso e o que é verdadeiro. A verdade não está em coisas que seriam inatas aos objetos. A verdade está naquilo que a gente consegue fazer de bom para o social, naquilo que funciona, né? E isso muitas vezes é mal entendido no pragmatismo e em Dewey, né? Quando a gente escuta o instrumentalismo de Dewey, a ideia de que as ideias são instrumentos para transformar o ambiente social, parece que significa que qualquer coisa vale. Mas existe uma ética por trás, sobretudo vinculada à noção de democracia e de pedagogia do Dewey, que a gente vai explorar bem na próxima terça-feira. Então, o pragmatismo lança essas bases para o Dewey, que vão ser bases que vão ser levadas por ele bem adiante, né, para essas questões sociais. Mas a postura do Dewey, que seria essa terceira e última fase dele, ele a descreve como sendo de um empirismo naturalista, né? Como a gente mencionou, o Darwin impactou muito, né, a filosofia, impactou muito o pragmatismo, e Dewey também. Então, a percepção de conhecimento e de inteligência para Dewey é algo extremamente atual, né? Quando a gente olha, por exemplo, novamente as neurociências, ele tem a concepção de que conhecimento e inteligência, e isso é uma influência do Darwin, são, na verdade, habilidades adaptativas do ser humano. Então, a compreensão do Dewey é que, na verdade, o ser humano está sempre em interação com o seu meio, e que é isso que vai gerar as ideias instrumentais em relação a como se comportar no seu meio. Então, essa concepção é crucial para o Dewey, né? E aí ele traz a ideia do empirismo naturalista, porque tem essa concepção naturalista de adaptação ao meio, né? O ser humano sempre se adaptando ao meio, e tem essa ideia do empirismo, que teria sido uma grande influência da tradição anglo-saxã, né, da ideia de que a gente precisa tratar os problemas em filosofia, psicologia e pedagogia como sendo problemas, como sendo resolvidos através do método científico.
A proposta do Dewey, e isso é muito interessante no pragmatismo, é de que a gente tenha um único método, que seria o método pragmático, para resolver os problemas científicos, independente do tipo de ciência que a gente está lidando. Esse método, ele teria a validade para qualquer tipo de ciência. Isso é muito interessante porque, no mesmo momento, o que se desenvolvia na Europa, que passou a ter muita influência no nosso século XX, era as concepções, sobretudo, do Dilthey, né, que dizia que as ciências humanas, por conta de suas especificidades, precisavam de outro método, o método hermenêutico, né, que não é algo sem valor, tem muita importância e depois isso vai ser muito desenvolvido. Mas, na verdade, essas reações que haviam em outros contextos culturais eram uma reação a uma concepção de ciência ultrapassada, uma concepção de ciência que pregava a ideia de que a gente podia, através do conhecimento científico, ter segurança, ter certeza, alcançar a verdade. E esse é um dos primeiros pontos que o Dewey diz, olha, a gente precisa eliminar essa ideia, essa crença. O Dewey vai colocar como um dos grandes problemas para o conhecimento e para a sociedade, para o ser humano, o fato da gente ter medo da incerteza. Isso faz a gente acabar por projetar sistemas de pensamento que nos deem a falsa segurança de que tudo que acontece no mundo é estável. Mas o reconhecimento do que acontece na natureza e no nosso mundo deve ser o de que a gente não alcança leis imutáveis que nos dão segurança de que o futuro vai acontecer como o passado. Isso não é possível. O Dewey, então, traz esse elemento como sendo fruto do medo, da instabilidade, da incerteza. E o Dewey diz que a gente precisa encarar isso. A gente precisa entender que a gente vive em um universo incerto, que o nosso conhecimento, e essa é uma parte crucial, e a gente vai aprofundar daqui a pouco, o nosso conhecimento é, na verdade, um acervo daquilo que funcionou melhor no nosso passado, mas não é uma garantia do nosso futuro. E toda vez que a gente tiver um problema novo a resolver, a gente precisa pensar no passado e precisa pensar nas condições do presente e as consequências práticas que nossas alternativas só pesadas podem nos trazer. Então, esse é um ponto muito crucial, muito crucial. E aí vai ser um divisor de águas para a compreensão que a gente tem de ciência, né? Então, quando o pragmatismo e Dewey dizem a gente só precisa de um método científico para investigar qualquer questão, a gente precisa compreender o que é que eles entendem por ciência, né? Não é uma concepção de que ciência vai nos dar exatidão, certeza e vai nos fazer alcançar a verdade. Todas essas concepções são transformadas em Dewey e nos pragmatistas, e em Dewey a gente tem essa referência do empirismo naturalista dele, né? Vamos avançar aqui. Então, para o Dewey, nesse momento inicial, a gente precisa focar, sobretudo, na concepção de conhecimento e experiência e na questão dele enfatizar a incerteza e o ajuste, né? Então, a forma como o Dewey consegue superar o dualismo do nosso pensamento ocidental, junto com o pragmatismo, é muito interessante, né? E vem justamente desse conceito do Dewey de experiência, né, que é fundamental. Basicamente, ele se livra dos dualismos e das dicotomias, dizendo o seguinte: não existem ambientes diferentes do abstrato e do concreto. A experiência acontece no mundo, e só no mundo. Existe apenas um ambiente, então não há dicotomia. Tudo está entrelaçado, está conectado e acontece de maneira contínua. Então, o trabalho da filosofia para o Dewey, e do pensamento e das ideias, é justamente de traçar linhas em relação a essa conexão e essa continuidade dos eventos, dos fenômenos do mundo, que sejam produtivas para a sociedade. Percebam, então, que não são ambientes apartados, né? São eventos no mundo, e o nosso trabalho com o pensamento é articulá-los de uma maneira que funcione bem para a sociedade, né? E esse funcionar, de novo, tem uma dimensão ética profunda, né, e vinculada com a concepção
de Dewey da democracia e da educação. Né? Para já trazer novamente uma frase do Dewey e guiar o nosso percurso por esse minicurso, ele fala, e essa é uma frase muito conhecida, né? A educação não é preparação para a vida. A educação é a própria vida. No contexto do que a gente está conversando, isso é muito relevante, porque significa o seguinte: a educação não é preparação, ou seja, não é um sistema abstrato que vai nos possibilitar aprender as leis imutáveis para aplicar no mundo concreto. A educação já é a própria vida. E aí a gente vai trazer depois a escola experimental dele para mostrar como ele fazia isso na prática, né? Então isso é muito relevante. E do mesmo modo ele enxerga a democracia, né? Ele fala a democracia como sendo um modo de vida. A democracia é um modo de vida, não significa mecanismos e institutos formais, né? Não é apenas um desenho institucional da organização política. A democracia é uma postura. Então, para a gente já trazer essa referência que é muito relevante, a postura democrática significa que toda vez que na coletividade a gente for tomar uma decisão, essa decisão vai ser dialogada pelas pessoas envolvidas, né? Essa decisão não vai ser, então, delegada para que apenas uma pessoa decida. Essa decisão precisa ser conversada, ainda que haja uma pessoa que a nossa organização política coloca como precisando formalizar essa decisão precisa ser um processo de discussão mais amplo na sociedade, né? E aí tem todo um contexto que no próximo encontro a gente aborda, né, de evolução, inclusive, em relação ao pensamento democrático, da democracia representativa, da democracia participativa, da democracia deliberativa, dessas propostas. Então, para Dewey, a coisa precisa ficar muito clara, né, na mente da gente, para que a gente, nos nossos empreendimentos sociais, consigamos ter um maior aproveitamento e produtividade, né, para o bem-estar da sociedade em relação ao que a gente está fazendo, né? Então, isso é muito importante porque o Dewey não está trazendo apenas uma descrição, ele está trazendo também uma proposta, né? Ou seja, a nossa experiência social, e como acontece e aconteceu por muito tempo, pode considerar a ideia de que nós somos sujeitos racionais e que o método científico vai nos trazer certeza e organizar a sociedade dessa forma. É assim que a gente vive. Mas o Dewey está dizendo, olha, isso é um erro. A gente não deve pensar dessa maneira porque isso acaba nos trazendo uma menor possibilidade de ajustar as pessoas ao meio ambiente de uma maneira saudável. Então, a proposta é essa: eles compreendem o conhecimento e a experiência dessa maneira e eles estão propondo como organizar isso de uma maneira melhor, né? E aí a ideia é que a gente esclareça um pouco mais como isso é colocado. Então, aqui alguns pontos que a gente já conversou no slide, né? A questão da refutação do dualismo. Um dos pontos que o Dewey coloca, então, é esse medo da incerteza que nos faz querer ter sistemas estáveis, e isso talvez ter relação à nossa forma de pensar por oposição ou por contraste, né? Então, por exemplo, a gente pensa em conceitos e no contrário desse conceito, né? É uma forma da nossa lógica. Então, para dar um exemplo e mostrar como o pragmatismo e o Dewey especificamente criticam isso. A gente tem um conceito de frio e a gente tem um conceito de quente, né? Então, isso seria um dualismo, seria uma dicotomia, seria uma oposição, um contraste. A grande questão é que esses conceitos não podem ser observados como sendo contrários de maneira absoluta, porque são questões sempre contextuais, né? Então, é uma questão relacional. Uma pessoa pode achar que está frio, outra pessoa pode achar que está quente, né? E isso é um conceito, então, relacional, que vai depender da situação específica, da experiência específica, né? Então, esse é um exemplo relevante para mostrar como ele vai se afastar do dualismo, dessa forma de compreender o conhecimento e a experiência, né? A experiência em Dewey, sobretudo, vai ser vinculada a esses princípios aqui da conexão e da continuidade. É um avanço muito grande em termos do nosso pensamento ocidental,
começar a perceber os eventos como tendo uma conexão mais ampla do que a gente acreditava. Então, nosso pensamento ocidental geralmente se baseou na ideia de que os eventos e os fenômenos do mundo acontecem algo como uma monocausalidade. É como se cada evento fosse ocasionado por um evento anterior, que é a causa suficiente para que ele acontecesse. E aí a gente conseguiria traçar a sua origem e daí compreender a lei imutável que sempre vai fazer com que esse fenômeno aconteça da mesma forma. E aí a nossa crença ocidental era essa: se a gente for para os fundamentos desses fenômenos, significa que a gente controla a natureza e o mundo, porque a gente vai saber sempre como os fenômenos vão acontecer. E a crítica do Dewey a gente não vai saber porque a experiência não é monocausal, ela acontece influenciada por uma teia de situações diversas que são contínuas no tempo e que nosso trabalho é compreender essa articulação e nos adaptar para tirar o melhor proveito disso, né, em termos sociais. Então, esse ponto é muito relevante, né, da crítica deles, porque vai nos levar para uma outra teoria do conhecimento, né, para o abandono dessa epistemologia clássica de um sujeito que conhece objetos. Né. É um ponto muito relevante deles, então. E aí a gente chega ao instrumentalismo, né, esse acervo de planos de ação. Né. O instrumentalismo do Dewey é essa ideia de que as concepções, elas são regras para a ação. Né? De novo, a forma crença e dúvida do Peirce seria o moldar as ideias para que elas tenham certas consequências práticas específicas, e dessas consequências a gente possa retirar o melhor para a nossa sociedade. Né? Então, esse ponto em Dewey é crucial. Né? E basicamente aqui nos pontos que a gente colocou seria isso: a situação indeterminada que a gente já falou, a ação humana que seria oriunda do hábito, que é essa regra de ação, ou de uma decisão que precisa sempre de justificação. Né? De novo, é a crença e dúvida aqui. Se a nossa crença é estável e nada a interrompeu, então a gente tem o hábito. E esse hábito vai fazer com que a gente haja sempre da mesma forma. Mas se a gente é instado a tomar uma decisão, significa que uma dúvida, uma situação problemática, uma situação indeterminada eclodiu. E aí a gente precisa tomar a decisão. E para tomar a decisão, a gente precisa avaliar as variáveis e justificar o porquê a gente está indo por um caminho e não por outro. Né? Então, é uma forma muito lúcida de compreender esses nossos empreendimentos sociais, nessa convivência coletiva nossa. Um ponto que eu acho ainda necessário de falar, e a gente já está quase acabando, a gente só vai fazer algumas pontuações em relação à experiência no próximo slide, mas também sem querer tomar muito tempo para aproveitar mais a discussão posterior, mas um ponto necessário é compreender que o pragmatismo, quando refuta a metafísica da filosofia da nossa modernidade ocidental, não está necessariamente dizendo que se libertou da metafísica. Né? Então, de novo, para a gente trazer um conceito muito simplificado, porque metafísica é uma disciplina filosófica que vai, inclusive, ter mudanças muito importantes se você comparar períodos distintos. Né? Mas ela começa com os gregos, né, como a filosofia ocidental. Em Aristóteles, a gente tem os escritos que foram compilados como metafísica, né, que ele escreveu depois da física, né, inclusive por isso o nome, metafísica, em que ele está buscando os fundamentos primeiros dos fenômenos do mundo, da nossa experiência de mundo. Tá? É geralmente uma disciplina que discute, por exemplo, questões como a existência de Deus, a existência da alma, da imortalidade da alma, né? Coisas, então, que são muito abstratas e que têm esse aprofundamento. Mas o pragmatismo não necessariamente está dizendo que a gente consegue superar e se libertar da metafísica. Né? Esse é um ponto relevante, porque tem uma passagem do Peirce, inclusive, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: a pessoa que se recusa a discutir metafísica, na verdade, é a mais metafísica.
porque ela não vai discutir os pressupostos da sua compreensão da fundamentação da sua experiência. Então, discutir metafísica é relevante, a questão é por quais parâmetros a gente vai fazer isso, né? Então, o parâmetro de Dewey é a experiência, é o ajuste, é a convivência coletiva em um meio que nos traz incerteza e que faz com que a gente precise desse acervo do conhecimento, de ideias instrumentais que nos dão regras para agir e ter consequências favoráveis para a coletividade. Essa é a metafísica do Dewey, é a experiência, né? Então, para esclarecer aqui nesse ponto, o Dewey tem uma passagem que ele fala sobre os estágios da experiência, né, como isso aconteceria. E aqui ele está descrevendo, e à medida em que ele vai descrevendo, ele vai fazendo a proposta dele de como a gente pode aproveitar melhor isso que nos acontece, que acontece às coletividades humanas. Ele diz que um primeiro estágio é da coletividade, das pessoas em geral, ter esse formato de tentativa e de observação das consequências dessas tentativas. Aquelas tentativas que parecem funcionar, elas são mantidas, porque as consequências são vistas como positivas, né? Mas não necessariamente nós, na coletividade, né, as pessoas, elas estão compreendendo de maneira adequada quais são as consequências positivas, né? Pode parecer que a consequência é positiva, mas na verdade não ser. Daí o apego que o pragmatismo e o Dewey têm à ciência. É um método científico muito concentrado na análise de dados e das consequências que vai nos permitir compreender que consequências realmente parecem mais proveitosas para nós, né, enquanto sociedade. Mas um primeiro estágio da experiência seria esse, de tentar e ter consequências com essas tentativas. E aí, nessas tentativas e consequências, a gente começa a particularizar elementos específicos dessas nossas vivências. A gente começa a isolar esses elementos para depois acumular uma memória em relação a que elementos são constantemente isolados, né? Aqui um parênteses antes da gente seguir, que é muito relevante, né, para o pragmatismo e para as ideias do Dewey. Esse exemplo, inclusive, foi dado pelo Peirce. Quando ele está discutindo lógica, que é um dos temas principais do Peirce, ele vai dar o seguinte exemplo que foi utilizado antes por outros filósofos que ele está dialogando nesse momento. Ele diz o seguinte: imagine que você tem um saco com bolas vermelhas. Você retira uma bola e essa bola é vermelha. Você retira a segunda e essa bola também é vermelha. Tira a terceira e assim por diante, e todas elas são vermelhas. Ainda tem bola no saco. Você vai inferir que as próximas bolas são vermelhas. Ok. Esse problema é um problema epistemológico, um problema da teoria do conhecimento em relação a questões lógicas como indução e dedução. Mas a questão do pragmatismo não é essa. A questão do pragmatismo é a seguinte: nós, enquanto coletividade, né, enquanto indivíduos, nós escolhemos enxergar a característica da cor como sendo a característica relevante. Quando a gente diz, essa primeira bola é vermelha, essa segunda é vermelha, essa terceira é vermelha, a gente está escolhendo, ainda que de maneira intuitiva e não consciente, na maior parte das vezes, a gente está escolhendo, né, pela experiência, que o fator relevante para a gente é o fato da bola ser vermelha. Mas a gente não está discutindo o tamanho da bola, não está discutindo o peso da bola, não está discutindo, eventualmente, a variação da cor que a bola pode ter. É vermelho, mas tem tons, né? Então, isso pode não estar na situação específica. Isso é muito relevante nesse ponto da discussão dos estágios da experiência. O Dewey vai mostrar, então, que quando a gente particulariza certos elementos, isso é algo que acontece de maneira arbitrária a partir das vivências sociais que a gente tem. E é a nossa cultura que vai acabar influenciando isso. E isso é uma descrição, mas a proposta de Dewey é: vamos pensar em quais são os elementos mais pertinentes para transformar as nossas práticas sociais em coisas melhores para a gente, né, enquanto sociedade. Então, a memória vai acumular o que constantemente foi isolado. E aí a gente vai observar, nessa constância que a nossa memória guarda, uma regularidade. Né, e a partir dessa regularidade, a gente vai formar uma regra para a ação. Ou seja, toda vez que o fenômeno se for similar àquilo que a gente
e resolveu que vai fazer, né, como regra para ação, a gente realiza essa consequência. Então, imagine, se a bola for vermelha, eu vou colocar em determinada gaveta. Pronto, eu vejo que a bola é vermelha, eu simplesmente coloco na gaveta. Eu identifiquei a regularidade daquele traço. E com essa regularidade, então, eu oriento a minha ação. Né? De novo, a fórmula básica, crença e dúvida. Né? Se aparecer uma bola azul, aí eu vou perguntar o que é que eu faço. Né? Eu não tenho regra para ação. A minha regra para ação dizia, se eu vejo uma bola e eu sei que ela é vermelha, então eu coloco na gaveta. Se aparece um azul, então, isso é um problema com a regularidade. Né? Então, a formação de um hábito para essa ação acontece e esse particular, esse evento particular, vai se tornar uma espécie de um universal, né? De uma questão geral, de um elemento geral. E toda vez que eu observar o particular, eu o classifico como tendo aquele gênero específico. Isso foi fundamental para o ser humano enquanto espécie. Muito importante, né? A capacidade de abstrair os fenômenos e enxergá-los como grupos, né? Isso tem uma importância adaptativa muito grande, mas o Dewey está descrevendo para tentar depreender pontos muito relevantes, né? E aí, um estágio seria o particular se tornar universal, por conta da regularidade. E aí disso nasce o senso comum, e as similaridades vão unir os particulares para articular o modo geral de agir. Todo caso similar passa a exigir a mesma regra, né? E toda irregularidade, então, vai ser tratada de uma maneira diversa também, né? Então, daí, o Dewey depreende que os estágios da experiência vão nos trazer como consequência um discernimento geral em relação a determinados eventos, determinados fenômenos, e uma habilidade organizada para a ação, né? Ou seja, a gente vai ter uma crença como regra para a ação, e ela vai nos movimentar a agir, né? Então, essa forma do Dewey explicar a experiência é já a demonstração desse princípio pragmático colocado desde Peirce, né, de que realmente a gente faz as coisas no automático através desses estágios da experiência. Isso é uma descrição. E aí o que o Dewey propõe é, vamos utilizar o pensamento para fazer desses estágios da experiência algo o mais útil e funcional e produtivo para o bem-estar da sociedade. Essa é a proposta do Dewey. E aí ele vai posicionar a educação como centro disso. A educação em Dewey não vai ser um ambiente de reprodução da sociedade, mas vai ser um ambiente de filtrar as experiências dessa sociedade para construir soluções para os problemas, as situações indeterminadas, conflituosas dessa sociedade. Vai ser uma espécie de laboratório do pensamento para resolver problemas para a própria sociedade. Vejam que ideia revolucionária de educação, né? A escola vai ser o lugar para resolver os problemas da sociedade e não para reproduzir esses problemas, né? E aí ele vai vincular tudo isso dizendo que a gente só consegue isso com a postura democrática, a vida democrática, né? Não necessariamente certos mecanismos, né? Democracia direta, semi-direta, não, a vida democrática. Então, esses eram os pontos que eu tinha aqui para trazer. Eu agradeço muito a atenção e paciência de vocês em me ouvir. Acho que agora a gente passa para o segundo momento, né? Eu estou à disposição e com muito interesse de ouvi-los em relação ao que a gente conversou aqui. Obrigado. Obrigada, professor. A gente abre para as inscrições para quem quiser fazer suas colocações e perguntas. E em seguida a gente inicia o debate. Pedro, muito obrigado, viu, pela apresentação maravilhosa, viu? Eu particularmente gostei muito, não? E acho que a tua fala, ela suscita um debate que acho a gente não conseguiria, não? Dar conta em um dia, não? Em um encontro como este.
Veja, eu gostaria, talvez para provocar, não? E para eh, tentar estimular também a participação das outras pessoas. Mas eu gostaria de recuperar algumas coisas de tua fala. A primeira, eh, eu vejo que eu percebi também na fala do professor Breiner, e que eu fico muito contente porque preenche uma intencionalidade destes encontros, não? A forma em que você apresenta o autor, não? E faz uma introdução a um tema tão caro na educação como a experiência, deixa a certeza que estamos falando de temas de uma complexidade, não, um tanto maior de aquilo que a gente imagina e de aquilo que a gente normalmente escuta ou conhece, não? Eu, enquanto você estava falando, estava lembrando muito na época de estudante, mas também agora na época de professor, não? Escutando colegas estudantes, escutando colegas docentes, muitas vezes falar eh, alguma coisa no sentido de ser pragmáticos, não? E pragmatismo se confunde de uma forma muito rasa com prático, não? Porque eu sou pragmático querendo dizer que eu sou prático, não? E deixam por fora, não? Nesse mapa que você nos apresenta, deixa por fora coisas que para a própria educação são extremadamente caras. Por exemplo, tu chegas a falar que existe uma ética no pragmatismo, que não é simplesmente ver a aplicabilidade, não, a resolução de algum problema, mas que isso antecede ou veicula também uma preocupação ética, não? Eu acho que isso para nós na educação é extremadamente importante, mas que curiosamente também tem sido negligenciado, não? Nos programas de estudo que a gente conhece, não? Eh, me chamou muito nesse sentido também, chamou muito a atenção quando tu colocas essa ideia do pragmatismo como um interesse em resolver coisas, em resolver problemas, não? Tu pensamento é uma coisa que me surpreende, porque a gente muitas vezes escuta críticas para Peirce, para Dewey, não? Como sendo filósofos, não? Precisamente isso que tu colocas, não? Que reproduzem uma metafísica. E pelo que tu estás colocando aqui, mesmo sem negar a metafísica, os temas metafísicos, existe uma orientação, não? Que é o fato de resolver problemas para a sociedade. E problemas de diferente índole, não? De diferente tipo. Então, eu acho que isso, na tua fala, também foi uma coisa que digamos assim, me encantou, no sentido de encantar, no próprio sentido de encantar. E eu vejo, eu não consigo, digamos, fazer uma separação entre algumas coisas que tu pontuas aqui e algumas coisas que o Breiner falou, não? No sentido desse medo que a gente tem, não, para viver em um mundo das incertezas. E como nós, é uma teoria muito darwinista, não? Como nós cognitivamente estamos sempre predispostos a criar certezas cognitivas, não? Certezas epistemológicas, e mesmo o ambiente tendo mudado, nós continuamos reafirmando velhas estratégias, não? Porque parece que mudar
parece que experimentar, parece que osar otras tentativas causa un nivel de ansiedad, de preocupación, de miedo, que nós, seres humanos, não estamos ainda educados para suportar. Não? Eu acho que esse tipo de coisas terminam sendo para nós muito interessantes pelo menos de perceber que existe uma teoria que se preocupa por isso, não? Que pelo menos coloca a questão desse tipo de problemas. Eu vejo muito como, por exemplo, incluso Breiner ontem apontava uma figura que você coloca novamente aqui, não? Essa ideia de divisor de águas, não? O quanto Paulo Freire ele foi funcional, não? Para problemas de sua época, mas o quanto os problemas têm mudado, não? E a gente precisa, não? De indagar, tantear, experimentar novas teorias, não? No sentido pragmático, que o conhecimento é para resolver problemas. O conhecimento, ele não é para criar figuras mitológicas, ele não é para criar grupos de poder, muito pelo contrário, eu acho que essa dimensão ética do pragmatismo, o conhecimento em qualquer nível é para resolver problemas, não? E problemas de índole social. Isso eu acho que é uma ideia poderosa, não? Que eu pelo menos eu gosto de recuperar de tua fala, não? Então, assim, eu estou, digamos, comentando, não? Algumas coisas das tantas que chamaram a minha atenção, não? E acho que foi, digamos, muito acertada, não? Essa ideia de trazer o Dewey e a experiência para debater aqui conosco, não? Senão, a gente ainda teria essa figura caricaturizada, não? Tanto do pragmatismo como de um pensador da dimensão que você nos apresenta, como John Dewey. Então, mais que perguntas, mais que debate, eu queria só pontuar a minha alegria, não? De poder escutar, descobrir, não? Essa dimensão, essa ferramenta poderosa que é tanto o John Dewey, o pragmatismo e a experiência, não? Basicamente, queria só manifestar isso, uma alegria, sabe? Que dá de escutar. Tá? Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Oscar. Fico feliz. Para além das palavras, né? A gente fica realmente sentindo que a experiência, né, ela precisava acontecer. Esse é um sentimento que eu acho que deve ser o norte, né, das nossas relações sociais. Quando a experiência faz sentido, quando ela mostra para a gente que algo foi transformado no sentido de nos ajustar melhor. Eu fico muito feliz. E eu fico aguardando também os comentários e questões que vocês tragam, mas eu acho importante comentar, Oscar, porque inclusive vai ser um fio condutor para nosso próximo encontro, né, e mais na frente, pensando mais na frente, na disciplina optativa que a gente vem discutindo, a questão de como isso impacta a nossa organização política e social e as formas de legitimação da atuação estatal, sobretudo no que diz respeito à violência. Isso é fundamental, isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é basicamente, para a gente colocar de uma maneira muito simples, né, no início, é a diferença entre incerteza e indeterminação. A incerteza é a postura humilde de que a gente não tem o controle dos fenômenos no mundo. A indeterminação é a ideia de que as situações geraram conflito, mas elas vão ser resolvidas porque a gente já conhece todos os botões do mundo.
E eu acho que o cerne do Dewey está justamente na ideia do conhecimento ser instrumental. Enquanto você falava, eu localizei aqui um trecho que eu acho que pode ser o ponto de partida dessa reflexão. Diz o seguinte: o conhecimento, em Dewey, possui uma natureza extremamente social, sendo colocado como armazenamento de experiências úteis para a sociedade, ou como acumulação de ideias instrumentais. O significado de instrumentalismo vem daí, do uso de ideias enquanto planos de ação, não como estruturas representativas da realidade. Quando a gente aceita a concepção tradicional de que o conhecimento representa a realidade, o que emerge daí é a ideia da indeterminação, e que a gente consegue resolver compreendendo essas leis imutáveis. Quando a gente aceita que não é uma representação da realidade, né, é meramente o armazenamento do que funcionou nessa realidade, né, do que a gente trocou, aí a gente tem uma outra perspectiva. Né, e tudo isso vai acabar eclodindo em como a gente concebe o conflito na sociedade. O pragmatismo, e Dewey, sobretudo, né, junto dele, eu acho que o outro autor que dá muita ênfase a isso é o Holmes, que a gente citou no início, né, o juiz, que viveu no mesmo período de Dewey, né, da segunda metade do século XX e na primeira metade do século, na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Eles dão uma ênfase no conflito e se diferenciam a essa concepção tradicional que a gente tem de Estado, de direito, de organização política social, que é o seguinte: na nossa concepção tradicional, o conflito precisa ser neutralizado. No pragmatismo, em Dewey, em Holmes, o conflito é o que nos permite o ajuste. Ele não tem como ser neutralizado e ele precisa acontecer para que a gente se ajuste. Então, isso significa que a gente precisa ser mais receptivo em relação ao conflito. Porque se a gente busca neutralizar, o que a gente está fazendo, na verdade, é rompendo as possibilidades de construção de ponte, segmentando a sociedade, e a gente está, na verdade, postergando um conflito, né, que pode se tornar cada vez mais violento quando a gente faz isso. Então, quando a gente assume a incerteza, a gente entende o conflito como sendo uma necessidade de ajuste. Quando a gente pensa em determinação, a gente vê o conflito como precisando ser neutralizado. Infelizmente, nossa cultura enfatiza mais esse segundo lado, e o pragmatismo e o Dewey são uma reação a isso, né? Pelo menos dessa forma que acho que a leitura deles mais nos ajuda. Perfeito, Pedro. Essa coisa que tu pontua do conflito tem uma importância para a educação, não? Eu fico pensando como, em área de eliminar o conflito, a gente também termina eliminando a diferença, não? O diferente. E a escola se torna um espaço de normalização, não? De padronização, porque no padronizar, a diferença é eliminada, não? E o conflito é neutralizado. Não? É uma outra forma de entender também a democracia, não? E a escola como espaço democrático. Perfeito, Oscar, é isso. É o estágio da experiência da observação da regularidade. Né? E qual vai ser a nossa postura democrática, que se abre para entender as nuances da diversidade, da diferença que está dentro da incerteza, ou da neutralização e dizer que foi irregular, a gente elimina. O que não estiver dentro dessa regularidade que foi normalizada, a gente elimina. Perfeito. Para mim, principalmente, um exercício de escuta muito grande, de aprendizado. Vou dar uma buscada em algumas referências. E acho que já caminhando, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, o senhor já pode caminhar para suas considerações finais ou uma introdução sobre nosso próximo tema, né, que é a introdução sobre a democracia de John Dewey. E fique à vontade. É um espaço de construção, né? Oficina formativa para isso, para a gente se trocar, principalmente. Obrigado, Amanda. Eu fico bastante feliz e, de novo, receptivo em relação a tudo que vocês puderem trazer para cá, né, para essa construção.
conjunta. Eu acho que não dá para trabalhar Dewey sem essa perspectiva, e aí a gente vê talvez uma linha de diálogo com o bem mencionado Paulo Freire. Essa questão da necessidade da construção ser conjunta, porque a gente, na perspectiva de conhecimento do Dewey e de experiência, a gente não vai alcançar a verdade, porque a verdade é uma construção coletiva do que funciona para a gente. Né? A grande questão, e eu acho que esse é o ponto mais crucial na discussão sobre a ética pragmatista, que o Oscar trouxe como sendo um ponto muito mal compreendido, é justamente esse, que o funcionar para o Dewey não significa uma consideração individual e psicológica de uma pessoa apenas em relação ao que está bom para ela ou o que ela acha que está bom para a sociedade. Né? É aquilo que acaba por engendrar formas de adaptação que vão trazer mais benefícios para todos, em geral. Né? Esse é um ponto crucial do Dewey e do pragmatismo. Né? Então, a gente mencionou Peirce e mencionou a forma como ele vai trazer uma contribuição enorme, né, absurda para a lógica, por exemplo. Né? No pragmatismo, e Dewey absorve isso, eles se afastam da velha discussão europeia em relação ao método indutivo e dedutivo, né, para a gente fazer uma pequena referência aqui disso. O dedutivo significa que a gente parte de uma lei geral para determinar o que é o particular, enquanto no método indutivo, a gente vai partir de vários particulares para depois de aprender uma lei geral. E o pragmatismo e Dewey vão colocar o seguinte: o problema desses métodos é que os dois estão olhando para o passado. E aí eles vão oferecer, né, e isso na verdade já estava em Aristóteles, mas a nossa tradição ocidental não explorou, o Peirce vai explorar, o método abdutivo. Método abdutivo, o método das consequências. Toda vez que a gente quiser uma solução, então, a gente não pode pensar apenas no que já aconteceu. Né? A gente precisa pensar em uma hipótese futura que nos faça responder melhor à questão atual. Então, um pensamento sempre prospectivo para as consequências que vão ser benéficas, que vão ser positivas para a sociedade. Isso é fundamental. Tá? E isso influenciou muito a nossa filosofia posterior. Isso é um ponto muito interessante que o Oscar colocou em relação a uma certa má compreensão do pragmatismo. Depois do Dewey, o Dewey teve uma influência enorme, impactante na educação, mas a filosofia ela tomou um outro rumo no mundo anglo-saxão, indo sobretudo para a tradição que a gente chama de filosofia analítica. E o pragmatismo ficou um pouco relegado ao esquecimento. Ele é recuperado pelo Quine depois e posteriormente, contemporaneamente agora a gente tem neopragmatistas, né? O mais de maior projeção talvez seja o Richard Rorty, que viveu até o nosso século atual, do século XXI. Mas o fato é que o pragmatismo, de uma maneira implícita talvez, ele acabou por influenciar a postura que a gente passou a ter com a ciência, mas não necessariamente de uma maneira tão cuidadosa quanto aquele momento em que eles estavam preocupados. Né? Então, para citar um autor que o Oscar já falou no início dele, não sei se a gente já estava gravando, o Habermas. O Habermas tem uma dívida profunda com o Peirce, mas profunda, e com o Dewey também, sobretudo em relação à questão da democracia, apesar das bases serem outras. Mas com o Peirce ele tem uma dívida profunda, e isso vai ser muito relevante, por exemplo, quando o Habermas escreve aquele livrinho sobre a natureza humana, quando ele está discutindo manipulação genética. Vejam que coisa extremamente atual, né? Se a manipulação genética seria algo que a gente deveria fazer ou não, e do ponto de vista ético, como fundamentar isso. E o Peirce vai ser fundamental, e essa ideia do pragmatismo, tão utilizada pelo Dewey, de consequências futuras, né, para a nossa tomada de decisão agora, vai ser muito fundamental, porque o Peirce dizia o seguinte: a ciência ela não é formada apenas pelo que a gente fez até aqui. Ela é formada pelo que a gente compreende que vai ser a comunidade científica do futuro. Então ele tenta antecipar de que maneira os elementos que a gente tem presente agora vão ser fecundos no futuro
para poder trazer decisões agora. É o pensamento consequencialista em relação às consequências que são boas para a sociedade. E vejam de que maneira isso vai impactar num assunto tão relevante quanto a manipulação genética. O Habermas vai dizer o seguinte: em relação à manipulação genética, a gente deve coibir o ímpeto da modificação que se volte para uma certa concepção estética do que deve ser o ser humano. Isso precisa ser excluído, porque isso é, inclusive, um impacto do que a gente precisa superar em termos de cultura liberalista, que coloca um ideal de mercado específico em relação a como seria melhor viver, etc. O que a gente precisa preservar em relação à manipulação genética é a supressão de traços que possam causar sofrimento ao ser humano. E aí a resposta do Habermas para por que isso é ético é justamente apoiada no pragmatismo. Se a gente pensa nessas pessoas que futuramente sofreriam com essas condições genéticas que causam sofrimento, muito possivelmente a resposta delas era de que gostariam que isso fosse suprimido em seu nascimento. Vejam que coisa relevante, né? Ao trazer uma prospecção que está aberta à discussão, mas que nos coloca com um pensamento a respeito de como a gente deve resolver os nossos problemas sociais, pensando nas suas consequências futuras e no bem-estar que isso vai trazer. Percebam o quanto isso tem vinculação com a mudança de percepção em relação ao conhecimento e o seu papel na sociedade. Se a gente tem a ideia de que o conhecimento é a representação da realidade, então a gente só precisa do passado para saber como a lei imutável vai determinar o nosso futuro. Mas quando a gente compreende que isso é incerto, então tudo é probabilidade. É um outro conceito do pragmatismo adotado pelo Dewey, que é o do falibilismo. A gente precisa ter sempre a percepção de que é tentativa e erro. E armazenar o que deu certo, compreender bem o porquê deu certo nessa articulação da conexão e continuidade das experiências para determinar o que a gente quer fazer, né, enquanto sociedade. E daí a relevância central em Dewey da democracia. A gente só consegue fazer isso bem com a democracia, porque é a democracia que vai fomentar a criatividade. Vejam que coisa interessante. Que coisa crucial para todo o pensamento do Dewey, psicológico, filosófico e pedagógico. Né? É uma necessidade para fazer funcionar essa sistemática. Daí a nossa menção no início desses pilares, né, a democracia e a ciência, concebidos nesses parâmetros, né, que a gente mencionou, que a gente vem conversando na tarde de hoje. Então, acho que esses são os pontos mais relevantes para a gente enfatizar, né, que vão nos levar a refletir de uma maneira mais produtiva na terça-feira o nosso tema da experiência, da democracia e da questão da governamentalidade. Eu acho que, nesse momento, além das contribuições, né, dos comentários, o Oscar nos traz coisas muito relevantes toda vez que fala, né, e hoje não foi diferente. Isso é muito relevante, mas eu acho que a gente podia, talvez, aproveitar, se não tiver pergunta, eventualmente, numa indicação, não sei se para agora, mas também para a próxima terça-feira, de eventualmente o que vocês sentiram que ficou mais nebuloso, né, em relação a essa explicação. Qual foi o conceito, ou talvez a passagem da nossa conversa de hoje, que vocês sentiram uma dificuldade maior? Como o Oscar colocou, é uma discussão muito complexa. Né? O Dewey é um pensador muito complexo. Essa é uma outra impressão que eu tenho, Oscar, quando o Dewey é trabalhado, que se pressupõe que é um autor fácil, que é um autor simples, que está falando da educação de um ponto de vista muito, muito básico. Né? Vocês vão ver no material, nos trechos que foram separados, a escola experimental dele, né? E a ideia de que o estudar funciona para o aluno como uma necessidade para resolver os problemas que ele tem dentro da escola. Então, tudo está muito interligado, e o fato dele ter conseguido colocar isso em prática, né, diz muito a respeito da funcionalidade dessa proposta dele. Eu acho que a gente precisa realmente aproveitar tudo que puder dessa proposta, porque
ainda que a gente não consiga mudar eventualmente a conjuntura e a estrutura da nossa educação, eu acho que as experiências em que a gente se envolver vão ser beneficiadas, né? De novo, trazendo aquele ponto do Dewey, a democracia é uma forma de vida. Então, isso significa que ela não vai ser construída de cima para baixo. Em cada fazer diário da gente, a gente precisa estimular essa postura democrática, de inclusão, né, de fomento a soluções criativas de todas as partes. Né? Então, isso é muito difícil de fazer, né, especificamente aqui no Brasil, com a nossa história, nosso ambiente social e cultural, a gente percebe essa dificuldade. Às vezes não, na maior parte das vezes, se a gente não está atento, a gente vai ter a tendência de atribuir a responsabilidade da decisão pelas questões sociais às outras pessoas, né? A uma pessoa que a gente enxergue como sendo a autoridade. Né? Esse é um ponto muito forte da nossa cultura e faz parte da forma como a gente se relaciona. Né? E aí daria um curso só falando sobre isso, né? Talvez a disciplina optativa trazendo esses traços sociais que a gente tem. Mas isso nos diz, então, que a gente tem muito o que fazer para contribuir com essa transformação. Né? A todo ambiente que a gente esteja envolvido, a gente precisa levar essa postura democrática, essa postura de tentar engajar os outros e nos engajar em um sentimento comunitário, né, de pertencimento. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, que vai trazer a coesão social, que vai trazer soluções saudáveis para a sociedade. Então, eu acho que, como fala final, eu traria esse reforço para que a gente reflita a respeito. Mas é isso, eu fico à disposição. Obrigada. Foi muito enriquecedor, foi ótimo para mim, pelo menos. E aí eu abro para o professor Oscar, se quiser fazer alguma colocação, alguma finalização. Sim. Bom, não sei se alguém tem alguma outra colocação, não? Senão eu posso finalizar comentando alguma coisa, assim. Tem uma questão, Pedro, que me deixou curioso, mas a gente pode abordar no próximo encontro, certo? Já que tu, digamos, faz essa, essa proposta, ¿no? De levantar inquietações para aprofundar, ¿no? Es porque, como sabemos, ¿no? Hoje tem boom, ¿no? De novas pedagogias, ¿no? Então, tem as pedagogias ativas, as pedagogias de resolução de problemas, e sempre que eu vejo esse tipo de propostas, eu não consigo deixar de pensar em John Dewey, sabe? E hoje, com tua fala, me reforçou muito isso. Aí eu gostaria que no próximo encontro, não, se tu conseguir dar uma explicação, se existe realmente uma relação, uma fundamentação dessas pedagogias na teoria de John Dewey, porque para nós isso será um elemento muito importante, porque na educação, na pedagogia, não? Quando se fala de tendências pedagógicas, a figura de John Dewey fica como algo ultrapassado, ¿no? Das pedagogias chamadas liberais, directivas, ¿no? E parece que ficou lá no passado, me parece que o pensamento não reverbera no presente. Eu tenho uma intuição, mas é só isso, uma intuição que muitas das pedagogias que hoje estão falando tem tem alguma fundamentação lá no pragmatismo, mas eu gostaria que tu, no próximo encontro, digamos, aprofundar nisso e realmente é uma dúvida que eu tenho, não? Uma inquietação que eu tenho, não? E, além disso, bom, te agradecer novamente, Pedro, pela disposição, não?
como já falei, essa apresentação, ela tem uma certa função, não? Que seria nos apresentar, não? Como o tema da educação é complexo, não? Como tem autores, neste caso John Dewey, tem conceitos, neste caso a experiência, que passam batidos na formação dos educadores, não? Na formação da pedagogia. Quem faz curso de pedagogia dificilmente, não, se encontra com esse tipo de autores, discussões, ou passa muito, digamos assim, superficial, não? Existem grandes paradigmas, grandes nomes aqui no Brasil que terminam invisibilizando. Então, acho que tu nos provocas pelo menos a perceber que a questão é muito mais complexa, muito mais abrangente, não? Então, eu te agradeço pela presença, pela disposição. Novamente agradecer a Amanda, a João, por a organização deste evento, não? Que tem demandado um trabalho, não? E, novamente, agradecer às pessoas que estão nos aqui acompanhando, não? Também pelo esforço de estar aqui conosco. Então, seria isso que eu teria para dizer e a gente se encontraria na próxima semana, dia 11, não? Isso. Obrigado, Amanda. Obrigada pela oportunidade, obrigada, professor, e obrigada aos presentes também. Então, acho que até a próxima semana, né? Dia 11, com a democracia em John Dewey.